meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Eu estou recebendo com muito prazer mais um daqueles grandes que sabem de tudo, da UNIT. Essa UNIT que já foi FITS, agora é UNIT, mas que sabe onde é que tem, sabe exatamente onde é que tem a cabeça. E uma das coisas mais importantes da UNIT, e a gente vê isso na tranquilidade do Dario, é a escolha que ele faz das pessoas que estão sempre por cima. Como, por exemplo, meu convidado de hoje, da UNIT, é o coordenador de pós-graduação de lá. Vai falar um pouquinho sobre pós-graduação também, porque eu vou provocar, eu sou chato, vou provocar. Chama-se Pedro Mendonça, mas veio falar sobre imposto de renda. Que imposto de renda está aí, ó, né, no cume, todo mundo preocupado. O que eu faço? Eu vou receber de volta ou não vou? O que eu faço? Será que eu vou ter que pagar mais? É aquele negócio, é o famoso leão, mas eu já chamo de leão fantasma. Tudo bem, Pedro Mendonça? Tudo bom, Geraldo? Como vai você? Estou muito bem, o senhor? O senhor está no céu olhando para a gente. Olha lá, ó, olhando lá para o Vitor. Aqui não tem senhor, não, é o contrário, viu? Filha, é o contrário. Inverte aqui, por favor. Viu? Então, tudo bem? Boa tarde. Né? Tudo bem. Quer dizer, é o fantasma ou não é? O leão fantasma não é? É o leão. É o fantasma leão. Não, mas não. Tem uma boca muito grande, é o leão. É o leão, tem a boca muito grande. Agora, me diga uma coisa, a cada ano tem sempre uma modificação importante nessa questão do imposto de renda. O que você reputa como a mais importante desse ano? A grande novidade para esse ano, sem dúvida nenhuma, é a necessidade de os profissionais liberais, advogados, médicos e contadores, informarem os CPFs daquelas pessoas que pagaram pelos seus serviços. Com isso, vai permitir à Fazenda Pública, a Receita Federal, fazer o cruzamento de informações entre o que o contribuinte declara que pagou, por exemplo, ao médico para dedução da despesa médica e o que o médico declara que recebeu. Porque, juntando os CPFs, o cruzamento será eletrônico pela Receita Federal. Tudo bem, agora eu lhe pergunto uma coisa. O cidadão tão acostumado a não colocar ou colocar errado, aí ele vai uma porção de médicos e não pede recibo de ninguém. Ele simplesmente paga. E outra coisa, com um detalhe, é que 80% dos médicos querem receber em dinheiro. Exatamente. Então você não prova nada. Exatamente. Infelizmente, nesse caso, Geraldo, o contribuinte não poderá colocar a despesa como despesa dedutível do imposto de renda. Ele precisará necessariamente pegar o recibo do médico para poder deduzir aquela despesa. Inclusive, só o comprovante de pagamento, se não for em dinheiro, um depósito na conta do médico, não comprova que aquela despesa é dedutível do imposto de renda. Não sabe se foi para consulta ou para qualquer outra coisa, um aluguel ou qualquer outra despesa. Ou um presente. Ou um presente para o médico. Uma doação. Não é? Aí a coisa fica feia. De fato, ele precisa da documentação, porque caso venha a cair na malha fina e a Receita Federal requerer essa documentação como comprobatória, ele precisará apresentar. E se não apresentar, a dedução será a dedução será glosada e haverá a cobrança do imposto de renda com a multa pertinente. Ou seja, quem sai perdendo é o cidadão que não pegou o recibo. Quem sai perdendo é o contribuinte. Na verdade, Pedro, você não acha que isso só vai funcionar para a declaração de imposto de renda do próximo ano? Ou seja, o alerta que está sendo feito agora, ele vai ser muito mais um alerta do que propriamente uma ação? Acredito que deveria ser assim. Acredito que as pessoas deveriam ter um prazo maior para se adequar. Mas a legislação, infelizmente, já contempla, a partir da declaração desse ano, a necessidade da inclusão do sim, CPF. ele contempla isso, mas o sujeito vai sair perdendo, porque não pediu. Ele não está acostumado ainda. Não está acostumado. Por isso que eu digo que, teoricamente, necessitaria de um prazo maior, mas a Receita Federal não deu. Então, muito provavelmente, ela vai cobrar já a partir desse ano. Então, é bom ficar atento e, se possível, ligar para o seu médico para perguntar o CPF, o médico ligar para o paciente para confirmar o CPF, para não haver erros na escrituração, na declaração de imposto de renda. Porque esse cruzamento é que é considerado o mais importante. Exatamente, e ele é eletrônico. Essa questão, por exemplo, das alíquotas, me conta. As alíquotas... Como é que elas estão divididas hoje? Como é essa questão? Quem paga 27,5%, quem paga 10%, quem paga 11%, 10 e pouco?
temos diversas alíquotas para o imposto de renda, basicamente 5. Abaixo de R$ 1.787, a pessoa é isenta. Ok. De 1.787 a 2.679, ela paga uma alíquota de 7,5%. Ok. Certo? De 2.679 a 3.572, uma alíquota de 15%. De 3.572 a 4.463, uma alíquota de 22,5%. E acima disso, uma alíquota de 27,5%. Isso é a chamada progressividade no imposto de renda. Muito bem, mas existem casos especiais em que a alíquota é menor? Não, Por exemplo, vou dar um exemplo, idade. Não, a idade por si só não reduz a alíquota, mas muitas pessoas com a idade um pouco mais avançada têm algumas isenções. Por exemplo, a pessoa com a idade mais avançada que tem uma doença grave, que receba pensões, aposentadorias ou reforma, essa verba específica desses valores são isentos do imposto de renda, mas ela não tem redução de alíquota só pela questão da idade. Não existe nenhuma exceção nesses casos? Geraldo, vou ser sincero com você, se existir eu desconheço. Muito bem. Então vamos lá. O que é que você vem verificando nos últimos tempos, ou a Receita vem verificando, em matéria de declaração? Essas declarações, elas têm sido corretas? Tem havido muito erro? Tem havido muito... caindo muito na malha fina? Como é que está isso? Nos últimos 3 anos tem reduzido a quantidade de contribuintes que caem na malha fina, mas o número ainda espanta. Em 2014 para 2015 foram 617 mil contribuintes que caíram na malha fina. Isso você está falando em termos de... Brasil. De Brasil. De Brasil. Se você considerar em termos de Brasil, está dando o quê? Mas a gente tem... São 200 milhões de habitantes, mas nem todos, a grande maioria, não declara, porque está abaixo da linha de isenção. Sim. Então, daqueles que declaram, que deve, aí me perdoe até o número impreciso, chegar perto de 50 milhões, a gente deve estar falando em torno de 1%, 2% que caem na malha fina de verdade. De 1% a 2%, né? Isso. Até porque é tanta coisinha, né? Que para pegar na malha fina também não é brincadeira não é... Não é coisa de criança, não. São, de fato, muitos detalhes. Mas temos algumas situações que são primordiais, que, de fato, o contribuinte cai. Por exemplo, despesa médica. A questão do cruzamento das informações. Isso. A questão de quando o plano de saúde lhe reembolsa por uma despesa médica que você assumiu e você não coloca aquele reembolso na declaração de imposto de renda. Quando você tem um dependente que ele próprio tem rendimento tributável, você tem que colocar o rendimento tributável do dependente na declaração de imposto de renda. Então são essas pequenas situações que eu acredito que mais pelo esquecimento ou pelo desconhecimento do contribuinte que ele acaba indo para a malha fina. As aposentadorias de INSS, até que ponto elas são passíveis de imposto de renda se elas forem, por exemplo, cumulativas? Você tem uma aposentadoria e aí você tem aqui um benefício. A aposentadoria por si só, ela não chegou no teto, ok? E o benefício também não, mas os dois juntos chegam. Aí, chegando ao teto, ele terá que declarar também, passando de 28 mil de rendimentos tributáveis, ele terá que declarar o imposto de renda. Inclusive, se ele for aposentado, mas tiver algum outro trabalho, for um profissional liberal, sim, aí ele a soma desses valores, se ultrapassar 28 mil e alguns quebrados, com certeza ele terá que declarar. Aí não tem nenhum tipo de dúvida. Muito bem. Vamos sobre abatimentos. Certo. Vamos falar quais são, independente dessa da despesa médica, vamos falar de outras coisas. Que tipo de abatimento o contribuinte tem hoje? O contribuinte tem diversos abatimentos. Despesa médica, como o senhor falou, certo. Essa não tem limite. O senhor está no céu. Como você falou, desculpa, Geraldo, despesa médica, de instrução, que é limitada por... É isso que eu queria saber, porque mudou essa questão de instrução, não foi? De anos para cá. Não, só aumentou, foi corrigido o valor. Hoje está no valor de R$ 3.564. Você só pode bater até esse valor? R$ 3.561, sim, só até esse valor por dependente ou despesa própria. Ou despesa própria. Isso. Que na verdade é um valorzinho desse tamanho em função da realidade das coisas hoje, quando se trata de
Né? Geraldo, se a gente for discutir mensalidades de uma universidade, não por pode, exemplo, não que pode. é R$800 ao mês, Exatamente. você só deduz 3 meses. Você que faz medicina, por exemplo, É o primeiro mês, né? Vai só, É só o primeiro mês. É só o primeiro mês que ele vai deduzir, não é verdade? Infelizmente. Outro tipo de dedução. A gente tem diversos outros, por exemplo, o próprio dependente. Só pelo fato de você ser dependente, você pode deduzir R$2.275 da sua base de cálculo do imposto de renda. Mas até que limite o cidadão pode ser dependente? Vamos lá, se for filho ou enteado, até 21 anos. Certo. Mas se esse filho ou enteado tiver entre 21 e 24 anos, mas cursar uma faculdade ou um curso técnico equivalente ao ensino médio, ele também poderá ser dependente. Certo? Desde que ele não tenha renda própria. Não, ele pode ter renda própria. Agora, se ele tiver renda própria, a pessoa que o colocou como dependente precisa declarar essa renda própria. E essa renda será juntada com a renda do declarante. Muito bem. Aí, no caso, por exemplo, digamos que ele seja MEI, microempreendedor individual. Certo. Ele pode ser dependente? Pode ser dependente. Pode. Uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Ele pode, inclusive, ser Até sócio porque de uma empresa ele, como limitada. MEI, ele é isento de imposto de renda até aquele determinado limite. Exatamente. Ele paga, na verdade, no que seja isento, ele paga o imposto de renda numa formatação, num regime diferente, que é o do próprio MEI. Exatamente. Que, como tem um MEI um rendimento muito baixo, ele tem uma... Mas ele pode ser dependente? Pode ser dependente. Pode ser dependente. Pela pessoa Independente. física. O MEI e a pessoa física são figuras diferentes. Ok. Isso é muito importante saber, não é, Vitor? Isso é muito importante saber. Que outros tipos de dependências existem? A gente tem a dependência do companheiro, ou o marido. O companheiro a gente considera aquele que a pessoa tem pelo menos um filho ou uma convivência maior do que 5 anos. Certo. Então essa também pode depender... Desde que ela não tenha trabalho. Não, também pode. Se tiver trabalho, ela também pode ser incluída como dependente, sendo que a renda daquele trabalho será somada com a renda de quem está declarando. Isso é uma situação muito particular e também pode complicar, aumentar o tributo. Às vezes não vale a pena você colocar uma pessoa como dependente porque ele tem uma renda e somando as duas rendas você pode cair numa faixa de alíquota superior ao que você cairia só e ele declarando só. Então vale a pena fazer o cálculo, por isso é importante o especialista. Daí imposto de renda não foi feito para qualquer um, não. Tem que ter especialista, na verdade. Eu vou pedir licença para ir até os nossos comerciais e na volta dos comerciais a gente continua mais um pouquinho sobre o imposto de renda e vamos falar sobre os cursos de pós-graduação da nossa queridíssima UNIT. Combinado. Ok? Bom, então eu vou começar falando dela. Você sabe onde é a UNIT, né? Ora, quem é que não sabe? Não é? Cruz das Almas, pertíssimo do novo shopping, do Parque Shopping, é um espetáculo de localização, de tudo, de prédio, de tudo. E tem N cursos, e todos com laboratórios muito bem feitos, muito gostosos. Eu até vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, por exemplo, a de jornalismo. Né? A de jornalismo tem, inclusive, estúdio de televisão lá dentro, tem mil coisas. Medicina está bombando, está espetacular. Então, a UNIT que nos dá o prazer também de ser um dos nossos parceiros agora dentro do nosso programa. Isso é muito bom. Você tem o lançamento do Riacho Doce Beach Residence, são 303 apartamentos, todos com vista para o mar, todos, sem exceção, e isso é muito bom. Acho que você precisa conhecer esse empreendimento. O EcoPrime, que é uma loja que lava o seu carro com meio litro de água, o nome está dizendo EcoPrime, meio litro de água, sai como se tivesse saído da fábrica. É um espetáculo. Aqui na rua Deputado Zé Lage, logo depois do Palato. Vale a pena conhecer. Outra coisa é você saber a funcionalidade do gás natural. O gás natural que nós hoje só chamamos de gás encanado. Esse gás encanado não é só para fogão. E essa loja mostra a você, mas não é para lhe vender nada, pode entrar para conhecer. Você vai ver um ofurô, você vai ver panela, daquelas panelas diferenciadas, você vai ver máquina de lavar prato, você vai ver micro-ondas, um monte de coisa, inclusive a iluminação da própria loja por gás encanado, por gás natural. O nosso restaurante, onde nós estamos, Bodega do Sertão, que é uma maravilha,
E o filé do Zezé, que de 15 em 15 dias a gente faz o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já conversando com o nosso querido Pedro Mendonça, que é o coordenador de pós-graduação da UNIT, mas como vocês viram, um expert em imposto de renda. Deve criar leão em casa. Voltamos já.